tirar? Em cima, pouquíssimo. Então, na dúvida, com o mesmo lápis branco, o que ela faz? Desenha, para não errar. Então, o que vai tirar em cima? Pouquíssimo, somente a sombra, olha. Quase nada, praticamente. Embaixo, no começo, a mesma coisa. Praticamente nada. É sempre do meio pro final. Tá. Aonde tá riscado a gente não mexe, é isso? A gente mexe onde tá riscado? Onde tá riscado para baixo, nunca para cima. Tá. Tem que lembrar sempre que a sobrancelha, ela cresce em fileiras. Então, você começou uma fileira no começo, você tem que ir com ela até o final. Então, tem essa regrinha. São 3 pontos. O primeiro, o segundo e o terceiro. O corte é do meio pro início. Tá. Final, não. Isso na parte de cima. Na parte de baixo, com a pinça, do meio pro início. O final também não. Então, onde que se mexe? Sempre no meio pro início. O final praticamente não se mexe. Ótimo. A gente precisa limpar esse meinho aqui? Sim, aí isso que eu vou explicar. Do outro lado, né, a gente mede aqui. Esse meinho tem que ser todo retirado. Tá. É que no caso dela, ela praticamente não tem, né? Mas a pessoa tendo bastante pelo, algumas têm, ele tem que ser todinho retirado. E, Verônica, com quanto tempo, de quanto em quanto tempo a gente deve mexer na sobrancelha? 21 dias é o prazo de crescimento dos pelos. Tem muita gente que tem o hábito de andar com uma pinça dentro do carro, parou no farol, vai lá, tira um pelo, tira outro. Esse hábito, ele pode bagunçar essa linha? Bagunça, isso não deve ser feito, porque isso vira até um vício, né? O pelo, ele ainda nem cresceu, nem deu prazo e a pessoa já está cutucando. Isso fere a pele, machuca e é desnecessário, porque o prazo mesmo são 21 dias. Tem alguma coisa que faça essa sobrancelha crescer? Olha, as pessoas dizem aí vários produtos, alguns remédios, até usado para glaucoma, essas coisas, eu não aconselho. Na verdade, eu nunca vi pelo de sobrancelha crescer. O que acontece é que com o passar dos anos, a pessoa que tirou muito assim, erroneamente o pelo, ele não cresce mais. Aí ela tem que partir para uma outra técnica chamada micropigmentação, que é o preenchimento das sobrancelhas. E olha, às vezes você tá com a sobrancelha, a gente tem até foto de sobrancelha que ficou... Isso. Com defeito, eu até trouxe algumas fotos lá, aqui. a gente tá vendo uma sobrancelha assim como a gente tá vendo no vídeo, não tem muito conserto, não tem o que fazer. Aí depende da idade dela, né? Depois dos 30 anos de idade, se não crescer os pelos, ela já tem que partir para essa outra técnica que é de preenchimento mesmo. Que é a micropigmentação. Isso, é um preenchimento fio a fio, é um trabalho muito bonito também. E quando faz o preenchimento errado igual então, esse aí? Essa moça, assim, pela imagem, dá pra ver que é uma moça novinha, então ainda cresce. Aí a gente também tem um preenchimento com rena, que ela deixando aí uns 2 meses sem mexer, deixando só na mão do profissional, umas 5, 6 vezes a gente consegue recuperar a sobrancelha tendo em vista a idade dela. Mas mesmo que isso seja tipo uma tatuagem? Não, a rena, na verdade, ela não é uma tatuagem. A rena, ela é um... Não, aquilo ali não. Aquilo ali, na verdade, é o pelo dela que tá tirado errado. A rena, ela é um preenchimento natural, com pó extraído da casca da árvore, que fica, assim, bem bonito, bem natural também. O que é melhor, passar rena na sobrancelha ou passar tinta? Então, a tinta, na verdade, ela não... A tinta, ela é para um outro fim. A tinta, ela cobre pelos brancos. Então, a tinta, ela não dá um desenho. A tinta, ela é para uma pessoa mais idosa, que tem aqueles pelinhos brancos e ela só quer cobrir o pelo branco. A rena, ela já dá um desenho, porque a rena, ela pega na pele e no pelo. E a tinta, ela só pega no pelo. Então, assim, a gente tem que avaliar cada caso. Então, se é uma moça jovem, ela quer preencher as falhas, eu indico a rena. Se é uma senhora mais idosa, ela quer preencher, ela quer cobrir os pelos brancos, eu indico
a tinta. Só que é tinta para a sobrancelha, jamais tinta de cabelo, porque a tinta de cabelo, ela danifica o pelo da sobrancelha, inclusive ela faz cair, porque é muito forte. Ah, então quando a pessoa vai no cabeleireiro, e dá aquela pincelada, dá uma pincelada na sobrancelha, acaba com a sobrancelha, enfraquece o pelo. Atenção, mulherada, então, olha aí, eu sei que tem muita gente que vai lá no cabeleireiro pra retocar a raiz, Exatamente. que tá ficando branquinha, e passa a mesma tinta na sobrancelha. Olha o risco que você corre. Cabelo é cabelo, sobrancelha é sobrancelha. Agora, deixa eu perguntar uma coisa aqui pra gente tirar a sobrancelha em casa. Tem algum jeito mais correto de segurar a pinça ou isso vai de jeito? Sim. Na verdade, a pinça que eu indico é que aqui são pinças profissionais, né? Mas a pinça que eu indico sempre são essa pinça aqui de ponta chanfrada. Tá vendo? Ela tem um chanfro. Porque essa pinça de ponta chanfrada, ela machuca menos, fere menos e ela puxa o pelinho pela raiz. Também sempre ensino a cliente fazer o teste aqui, né? Ela pega um pelinho do braço e ela segura firme aqui, né? Para ver se realmente ela tá aprendendo. Aquelas pinças bem baratinhas de perfumaria, que é 50 centavos, assim, que ela puxa direto, não presta. Então, ela só vai se machucar. Tem que ser uma pinça um pouquinho mais cara, que é boa, que ela prende e puxa mesmo. Porque o pelo, ele tem que ser tirado pela raiz. Dói para tirar a sobrancelha, por quê? O pelo, ele vem de lá de dentro, eu tenho até uma foto que mostra. Você tem que tirar ele puxando suavemente de lá de dentro. Não adianta você pegar o pelo e fazer assim, com brutalidade, porque você vai quebrar ele. Daí um dia vai estar igual o pelo de barba, porque você só quebrou ele. Então, você tem que prender o pelo com uma certa firmeza e puxar ele suavemente, na posição do crescimento e não conforme a depilação, que a gente puxa ao contrário. Ao contrário, você vai ferir a pele. Vamos vir com uma câmera aqui pertinho pra gente mostrar o jeito certo de puxar esse pelo? Porque isso a gente precisa aprender, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um pelo aqui. Ah, mas aqui a mão ficou na frente. Verônica, será que a gente consegue pegar mudar a Verônica daqui, de lado melhor? Aí, agora deu. Ó, tá vendo? Peguei um pelo aqui. Então, eu vou puxar aqui devagarzinho no sentido do crescimento. Tá vendo? Tá. Tirei suavemente, por isso que a maioria